Procure aí no Antigo Testamento o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E quando você encontrar, você vai dizer amém. Encontraram aí? Amém? Amém, igreja? Diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. É isso também que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora, coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, meu Deus, nessa noite. Fala poderosamente, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já olha para essa pessoa que está do teu lado. Olhe lá no fundo dos olhos dela e com toda sinceridade e humildade, fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Olhem todos para cá, para você poder entender. A história do Naamã, quem já conhece aqui? Naamã foi aquela pessoa que deu 7 mergulhos no Jordão. Ele foi até Israel, e o profeta Eliseu falou para ele: Naamã, dê 7 mergulhos no Jordão e você será curado. E foi o que aconteceu. Mas eu não quero falar do Naamã nessa noite, nem quero falar do Eliseu. Eu quero falar sobre essa moça aqui. Vamos ver aqui, versículo 2, ó. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma moça, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Amados, havia a lei da guerra. Então, nessas guerras, sempre existiam os despojos. Então essa moça foi levada para a Síria apenas como um objeto de um vencedor. Talvez a sua família morreu naquela batalha. Talvez essa moça mesmo foi violentada, mas ela foi levada para a casa exatamente do comandante do exército da Síria, o Naamã. E o Naamã era um homem de autoridade, era um herói de guerra, mas ele contraiu uma enfermidade, irmãos, que naquela época, eu estou falando aqui de milhares de anos atrás, ele contraiu uma enfermidade que não tinha cura, a lepra. A lepra, amados, existia de diversas formas. Pastor, teriam pessoas que naquela época eram curadas da lepra? Sim, poderia ser curada, mas essa lepra aqui já era um estágio bem elevado e era contagiosa. A lei sobre a lepra, amados, a pessoa ficava marginalizada, não poderia ficar no meio da sociedade.
Mas o Naamã insistiu. O Naamã, ele tinha muito dinheiro para pagar tratamentos. Hoje em dia se chama hanseníase. E a pessoa pode se tratar assim. Mas eu estou falando de milhares de anos atrás. Então, aquela ferida ia crescendo. Mas ele era um herói, tinha que se apresentar diante dos seus soldados. Aquela roupa bem rústica. Imaginou você vestir uma roupa comprida como essa e colar na ferida? A dor. E em casa, ele chegava totalmente cansado, com muitas dores, e aquela moça estava lá esperando ele. Porque, apesar de ser apenas uma escrava, ela tinha a sua essência, os seus princípios. Irmãos, não é onde você está que vai mudar os seus princípios. Pastor, não estou em um lugar bom, onde eu moro não é um lugar bom, o meu trabalho não é um bom ambiente. Havia uma irmã, e ela falava assim para mim: pastor, olha, eu não vou mais trabalhar no salão não, vou sair lá do salão, porque tem muito gay. Minha irmã, se a senhora for sair do salão, ou for sair de algum lugar porque tem gay, a senhora não deve sair. Pelo contrário, é lá onde a senhora deve estar, porque a senhora vai levar a luz naquele lugar. Então aquela moça tinha, amados, ética. Aquele homem chegava cansado, ela estava esperando ele. Minha filha, por que você não foi dormir? Não, preste atenção como é que ela chamava ele, ó. Aqui, versículo 3: e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta. Pastor, mas o Naamã não era um inimigo? Não foi o Naamã que levou ela como escrava? Ela não era uma escrava? Mas não era assim que ela se sentia. Escrava ou não, amados, ela era de Deus. Escrava ou não, ela confiava em Deus. Agora preste atenção. Pastor, mas como é que a pessoa confia em Deus se ela é escrava? Onde é que estava Deus que não ajudou ela? Não é assim muitas vezes que a gente pensa? Para você ver como a história dela, amados, significa tanto para nós. Nós aprendemos tanto com essa moça aqui. Porque mesmo assim, ela pregou sobre o Deus de Israel. Mesmo assim, amados, ela se preocupava. Pastor, como a pessoa pode se preocupar com o inimigo? A pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Se chama empatia. É quando você se preocupa com a pessoa, quando você sente a dor dela. Já imaginou aquele homem? Era um soldado? Era rico? Era um herói? Era, mas era leproso, iria morrer com aquela doença. E ela sabia que em Israel havia um Deus que curava até a lepra. E ela teve, amados, a ousadia de falar com a sua senhora: senhora, fale, minha filha, olha, em Israel, o Deus que nós servimos, ele pode curar o meu senhor, o Naamã. Então, olha como é interessante isso aqui. Pastor, como é que ela ganhou a confiança deles? É tantos aspectos, meus amados, que a gente pode falar dessa moça, como uma moça escrava, que não significava nada, pode ganhar a confiança do seu senhor. Não pode nem chamar de patrão, porque não era patrão, ela era uma escrava, ele era o senhor dela. Ela estava ali como se fosse uma mercadoria. Mas mesmo assim, as festas, você não vai para a festa? Não.
olha, eu sirvo a um Deus e nós não somos assim. Mas olha, eu libero você. Não, não vou. Você pode dormir, eu vou esperar o meu Senhor chegar. Só vou dormir quando Ele chegar, porque eu preciso saber se Ele precisa de mim. Então isso aí, amado, de alguma forma, levou a própria esposa do Naamã confiar nela. Ela não falou para o Naamã, preste atenção, ó. Versículo 3, ó. E disse esta a sua senhora, compreendeu? Ela não falou direto para o Naamã, ela falou para a sua senhora. Havia, amados, educação. Esses princípios, amados, são muito importantes em qualquer lugar, independente se a pessoa ela é cristã ou não. A educação, os princípios são muito importantes. Quem acha que é importante? É demais. Então ela falou para a sua senhora, ó, senhora, se o meu senhor, o Naamã, ele ir para Israel, o Deus que nós servimos pode curá-lo. Então trouxe essa confiança para a sua esposa. Então a sua esposa chegou para o Naamã. Talvez o Naamã não dava a mínima importância para ela. Naamã, filho, olha, essa moça que está na nossa casa, que trabalha na nossa casa, quem é essa moça? Essa moça que veio de Israel. Sim. O que ela quer? Olha, ela me falou que Israel, o Deus de Israel, cura qualquer enfermidade, inclusive a lepra. Isso trouxe o que para ele? A fé. Amados, o que a Bíblia diz? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em qualquer lugar, amados, em qualquer lugar, você pode falar sobre esse Deus. Ele mudou? Ele ainda cura lepra ou não? Cura? Sim. Ele cura, ele restaura, ele transforma, ele salva. Então em qualquer lugar eu posso ser como essa moça e falar para as pessoas sobre Deus. Pastor, mesmo que seja o meu inimigo, não interessa. Não foi isso que pregou o próprio Senhor? Que nós deveríamos amar até os nossos inimigos. Pastor, mas é muito difícil. Ninguém falou que era fácil. Ninguém falou, amados, que era fácil perdoar, mas se deve fazer. Deus, ele não diz que é fácil, ele diz que é preciso, que você tem que fazer isso para demonstrar que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Vamos ver isso aqui. Evangelho de Mateus agora, no Novo Testamento. Você vai entender que o que essa moça fez estava de acordo com o próprio Evangelho. O Evangelho, amados, está dentro de nós. Compreendeu? Então pode ser uma pessoa que nem seja da igreja, pode falar de Deus para as pessoas. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, procure. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 38. Preste atenção que o Senhor, ele mudou os conceitos sobre a lei. Muitos imaginavam que era para odiar o inimigo. Lembra do Jonas, que não quis pregar em Nínive, porque haviam ali pessoas más? Aí Deus falou, mas você vai, e ele foi. Vamos lá, capítulo 5, Evangelho de Mateus, a partir do versículo 38. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Pastor, isso aqui é muito forte.
mas é o Evangelho, irmãos. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Diga amém. Então, o que aquela moça ela fez foi simplesmente obedecer ao Evangelho. Ela conseguiu, através das suas atitudes, através da sua maneira de fazer as coisas naquela casa, ela conseguiu ganhar a confiança daquela senhora. E ela acreditou. Meu filho, essa moça falou que em Israel, o Deus de Israel, ele vai curar você. E o que ele fez? Obedeceu. Pastor, mas aquela moça era insignificante. Talvez. Mas para o Naamã, nunca mais ela foi insignificante. Imaginou quando o Naamã voltou para casa, com a sua pele totalmente limpa como uma criança? O tanto que ele agradeceu àquela moça. Talvez não tratava mais nem aquela moça como uma serva, começou a tratá-la como uma filha. A palavra não diz, amados, o que aconteceu com ela, mas a sua atitude foi uma atitude nobre, irmãos. Ela foi nobre, apesar de ser uma simples mocinha que trabalhava naquela casa, ela tinha atitudes nobres, que convenceu um grande herói. E ele foi curado, porque Deus usou aquela moça. Amados, Deus pode usar qualquer pessoa. Amém? Quem ele pode usar nessa noite aqui? Levanta a mão. Cadê? Vou perguntar de novo, vamos lá. Quem ele pode usar nessa noite aqui? Levanta a mão bem alto. Qualquer pessoa, irmãos. Mas para ele usar alguém, a pessoa tem que se prontificar. Se você não se deixar ser usado, ele vai usar um mariano, ele vai usar um espírita, porque Deus, ele usa qualquer um que se deixa ser usado por ele. Mas, amados, o que Deus quer é usar a igreja dele, amém? O que Deus quer é usar você, mas se você não tem coragem, tem medo, porque qual o medo que eu posso ter? Deus, ele não vai falhar, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se ele mudou a minha vida, se ele mudou a tua vida, ele pode mudar a vida de qualquer um. Não existe nada no mundo que Deus não possa fazer. Ele ressuscitou Lázaro, que estava naquela sepultura. Vamos ver aqui para a gente finalizar. Então Deus usa qualquer um que se dispõe. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Em Corinto,
nessa cidade havia um porto. Então naquele lugar moravam muitas pessoas do exército romano, mas também ali haviam muitos servos, muitos escravos naquela cidade. A maioria das pessoas daquela igreja eram escravos. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Pastor, e por que Deus faz isso? Por que Deus ele usa essas pessoas insignificantes para o mundo? Amados, Jesus ele morou por pelo menos 30 anos em um lugar chamado Nazaré, como uma pessoa nobre, como aquele que se dizia o Messias, poderia morar em uma cidade banal como Nazaré. Vamos dizer que o Senhor ele fosse morar aqui em Fortaleza. O pastor deveria morar no Papicu, na Aldeota. Não, o Senhor escolheu morar no Bom Jardim, para confundir aqueles que se achavam tão nobres. Ele veio como luz onde havia trevas, na Galiléia dos gentios. Ali só haviam pessoas de má índole. Não. E onde ele mora? Em Nazaré. Não pode ser. Deve morar em Jerusalém. Deve morar no palácio. Não. O Filho de Deus mora em Nazaré. Então, por que Deus faz isso, amados? Para que a glória seja apenas dele. É por isso que ele usou aquela mocinha. Minha senhora, em Israel há um Deus que cura, mesmo que seja a lepra. Mas olha, filhinha, não há mais como resolver. O Naamã já fez diversos tratamentos, mas em Israel, o Deus que nós servimos, ele cura. E isso, amados, ela recebeu como verdade e falou para o seu esposo: olha, eu confio nela sim. É uma moça que está aqui há tanto tempo, amados. Era aquela mocinha que, se você deixasse um valor em cima da mesa, ficava lá. Ela não tocava em nada que não era dela. Por isso que chamava tanto a atenção. Olha, nessa moça aí nós podemos confiar. Naamã, ela não está mentindo. Ela ama você. Mas como ela pode me amar? Eu a trouxe como escrava. Mas Naamã, ela serve ao Deus de Israel. O Deus de Israel é diferente mesmo. Ele ensina isso, que nós devemos amar até os inimigos. E por isso ele foi curado, amados. Então Deus pode usar a qualquer um, inclusive você. Amém? 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 Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplaude bem forte ao Senhor. Amém.